Bem-vindo de volta ao canal Direito da Infraestrutura e Regulatório. Hoje nós teremos aqui um convidado muito especial, o meu amigo Eduardo Jordão, que é sócio do Portugal Ribeiro Advogados, é meu sócio no escritório, é professor da FGV e tem, além dos diversos títulos acadêmicos, né, doutor por duas faculdades europeias, visita escola em vários lugares do mundo, além de ser alguém que tem uma carreira acadêmica internacional, né, de excelência internacional, é alguém que advoga no setor de infraestrutura e conhece profundamente diversos temas nesses setores e tem se dedicado muito ao tema do controle. Mas hoje a gente não vai falar do controle, a gente vai falar de uma outra coisa, a gente vai falar de um tema chamado Structure Deregulation, né? Desregulação estrutural. É um tema que a gente, de certa forma, já tratou no artigo nosso no passado, né? Nós publicamos em 2019 um artigo na revista de estudos institucionais sobre como desestruturar agências reguladoras, né? A Structure Deregulation, né, é exatamente o tema que a gente tratou naquele artigo. A gente não usou esse rótulo, mas é exatamente o tema que a gente tratou naquele artigo. São atitudes, são atos, são ações de órgãos do poder concedente, órgãos de controle e da própria agência reguladora, ações essas que contribuíram para a sua desestruturação, né? E posteriormente, recentemente, a gente descobriu que que se criou esse rótulo, né, fora do país, para se falar exatamente desse tema que a gente já vinha tratando, a gente vinha tratando desde 2018. Na verdade, esse artigo publicado na Revista de Estudos Institucionais é produto, né, da compilação de 3 outros artigos que a gente vinha publicando no Jota, né? Primeiro sobre como o poder concedente contribuiu para desestruturar agências reguladoras, poderes concedentes no Brasil, depois como os órgãos de controle contribuíram para desestruturar as agências reguladoras e, por fim, como é que as agências contribuíram. Eu não sei, Jordão, eu queria começar lhe ouvindo, talvez valha a pena você falar especificamente, né, do que poderes concedentes, órgãos de controle e agências reguladoras fizeram, né, para desestruturar as agências, de maneira que a gente tem aqui uma descrição do que foi o nosso artigo, para depois a gente falar um pouquinho da experiência internacional sobre esse tema, né? Claro, Maurício. Primeiro, é um prazer estar aqui com você no seu canal, que eu venho seguindo assiduamente, e que participo agora pela primeira vez. De fato, a gente vem conversando há algumas semanas sobre esse assunto, sobre esse fenômeno da Structural Deregulation, né, que é a desregulação estrutural, que é tema de um artigo recente publicado ainda na internet, mas que vai ser publicado na Harvard Law Review por 2 professoras americanas, Jodie Freeman e a Sharon Jacobs, em que elas reportam e denunciam movimentos de instituições americanas, principalmente do presidente americano, dos diversos presidentes americanos, mas há um foco nas ações tomadas pelo Trump, que elas reportam e denunciam medidas de desregulação, de enfraquecimento das agências americanas, feitas de forma subreptícia, de forma gradual, de forma incremental e, portanto, dificilmente atacáveis, dificilmente contestáveis. E chamou a atenção da gente, quando vimos o artigo, quão semelhante é a preocupação das professoras americanas com a preocupação que nós tivemos nesse nosso artigo, que, como você disse, começou a ser publicado no Jota, numa série de 3 artigos, e depois se transformou num artigo mais longo, publicado na Revista de Estudos Institucionais. A preocupação delas é muito semelhante à nossa, né? E a própria ironia nossa que a gente imprimiu no artigo é muito semelhante à ironia que elas imprimiram no artigo dela. Então, a gente chama o nosso artigo de
como desestruturar agências reguladoras em passos simples. E a ideia era claro, chamar a atenção com um título mais jocoso, mais irônico, chamar a atenção para uma série de ações e comportamentos que têm sido tomados por diferentes instituições que terminam por enfraquecer as agências reguladoras brasileiras, terminam por comprometer e desestruturar o Estado regulador brasileiro. E essa preocupação, como a gente vai ver aqui ao longo dessa nossa conversa, é uma preocupação também muito constante do artigo delas. O que a gente trouxe naquele nosso artigo de 2018, que aparentemente agora precisa de uma atualização, tanto porque o tempo se passou e outras estratégias foram adotadas, como porque a gente começa a perceber que esse é um fenômeno internacional, um fenômeno que não é típico do Brasil. A gente tende a achar que esse tipo de enfraquecimento, essas estratégias subreptícias são só brasileiras, ou são próprias do jeitinho brasileiro, mas a gente tem aí informações de que esse tipo de estratégia tem sido adotado, pelo menos também nos Estados Unidos. O que a gente chamou a atenção naqueles nossos artigos, bem resumidamente, para não cansar o leitor pode, claro, procurar por esse artigo, como desestruturar uma agência reguladora em passos simples, ele achará facilmente na internet para download. O que a gente chamou a atenção ali? Em primeiro lugar, o artigo é dividido em 3 instituições diferentes que poderiam enfraquecer as agências reguladoras, né? Como você falou, o Poder Executivo, os órgãos de controle e as próprias agências reguladoras. A gente chamou a atenção, no caso do Poder Executivo, que ele pode enfraquecer o corpo diretor das agências reguladoras, prejudicar a operação da agência e expor a decisão das agências a todo tipo de controle. E aí, em cada um dessas estratégias, a gente ia denunciando, reportando aquilo que já foi feito no Brasil sobre o assunto, de um lado, como forma de, ironicamente, denunciar o que já foi feito, mas de outro modo, por outro lado, chamar a atenção para o fato de que a gente precisa criar formas de combater esses enfraquecimentos do Estado regulador brasileiro. Então, quando a gente falava, por exemplo, da possibilidade do Poder Executivo enfraquecer o corpo diretor da agência reguladora, a gente reportava a possibilidade, por exemplo, de o chefe do Poder Executivo, dado que ele não pode exonerar, demitir o diretor da agência reguladora, que ele se usasse de meios como a pressão via imprensa, falar mal da agência, falar mal dos diretores, criticar os diretores publicamente como forma de pressioná-los para que eles terminassem por jogar a toalha, né? Diga lá, Boris. Você está sem o som. Desculpe, era só para mencionar que quando a gente aponta, né, cada uma dessas formas do poder concedente enfraquecer a agência, a gente fala de modo genérico / conceitual, né, daquela forma de enfraquecer, mas ao mesmo tempo a gente resgata na nossa história quando isso aconteceu, né? A ideia do artigo é como se a gente tivesse, aí a ironia, né, da elaboração, como se a gente estivesse dando instruções para alguém, para um poder concedente que quisesse desestruturar a agência. E a ideia é, olha aqui como você deveria fazer se você quisesse desestruturar a agência. E todas as vezes que a gente aponta, né, uma forma de desestruturar a agência, eles, por sinal, tal poder concedente já fez isso no caso tal, né? Então o artigo é todo baseado em ocorrências que efetivamente se realizaram, né, da nossa história, na história recente, né, na história das agências reguladoras do Brasil. Era só para fazer esse ponto, Jordão. E é óbvio que nosso objetivo não é ensinar ninguém a destruir as agências reguladoras, é uma forma irônica de dizer, isso está sendo feito. Quem fez não sofreu nenhum tipo de sanção, e a gente, de certa forma, precisa combater esse tipo de ação. É o caso, por exemplo, eu dizia aqui, de utilizar a imprensa para pressionar diretores de agências reguladoras. Isso aconteceu, por exemplo, no início do governo Lula. Então o presidente Lula pressionou bastante o diretor-presidente, na época da Anatel, Luiz Guilherme Shimura, criticou o presidente porque ele queria aplicar os índices de reajuste que eram previstos nos contratos de telecomunicação, e o Luiz Guilherme Shimura acabou jogando a toalha e simplesmente saindo, deixando a Anatel alguns
alguns meses depois. Isso é curioso que esse mesmo tipo de estratégia é reportada lá pela Jodie Freeman como algo que foi feito algumas vezes nos Estados Unidos também. Mas há outras estratégias para enfraquecer o corpo diretor da agência reguladora, e a gente menciona essas, por exemplo, a possibilidade de se lotear o corpo diretor da agência reguladora de gente sem experiência na área, de políticos, de pessoas que não têm absolutamente nada a contribuir para o aprimoramento da regulação daquele setor. Isso tem acontecido no Brasil, a gente traz números sobre isso no nosso artigo, e isso também tem acontecido lá nos Estados Unidos, como denunciam a Freeman e a Jacobs, né? Outra estratégia, curiosamente também utilizada, tanto aqui como nos Estados Unidos, é a possibilidade do Poder Executivo de deixar as agências reguladoras meses ou anos sem diretores, simplesmente não nomeá-los. E assim você deixa as agências por muitos anos sem quórum específico para poder tomar as decisões que ela precisa. Você, de certa forma, paralisa a agência pelo simples fato de que você não nomeia. Então, a lei te dá o direito de nomear como Poder Executivo os diretores das agências reguladoras, você simplesmente não nomeia, deixa passar aí alguns meses. A gente, nesse ponto específico, fez menção a pesquisas empíricas da FGV, é uma pesquisa empírica muito boa da FGV de São Paulo, que mostra que, inclusive, que a média de tempo em que os cargos ficam vagos, se eu não me engano, era de 6 meses. Está lá detalhado. Durante aquele período, né, em que a FGV produziu aquele estudo, assim, nos meses antes disso, a própria Abdib monitorava e publicava trimestralmente, né, qual era o prazo médio de vacância dos cargos, né? A gente chegou ao ponto de ter uma vacância tal que as agências no Brasil, tá? Não estou falando dos Estados Unidos, estou falando do Brasil, tivemos vacância a ponto de as agências terem um diretor indicado por mandato. A NTT passou um bom tempo, a NTT tem 5 diretores, a NTT passou um bom tempo funcionando com diretores interinos, né? Se desenvolveu a tese do diretor interino, porque na verdade só tinha um diretor com mandato, né? Não se conseguia fazer o processo para indicar os diretores. E aí tem duas coisas diferentes, né? Uma coisa é um poder executivo que não tem, que deixa o cargo vago, né? A vacância é proposital, como tem o caso do Poder Executivo, que por má relação com o Legislativo não consegue passar os nomes dos indicados no processo legislativo. Em qualquer um dos casos, você cria paralisia decisória, né? Acontece que as agências ficam sem capacidade, sem quórum para tomar decisões. Isso, e é curioso como isso passou a ser feito intencionalmente, né? De novo, tanto aqui como nos Estados Unidos. Isso é denunciado claramente no artigo lá da Jacobs e da Freeman, que elas dizem claramente que alguns presidentes deixam as agências um bom tempo sem diretores, justamente para poder paralisá-las, ou nomeiam diretores interinos que não têm a mesma força institucional para tomar decisões relevantes e acabam, portanto, não tomando essas decisões. Rapidamente, algumas outras estratégias que a gente menciona no nosso artigo: a possibilidade de prejudicar a operação da agência, tanto por imposição de restrições orçamentárias, como por limitação da capacidade de contratar quadros. Então, isso é muito frequente no Brasil, que os valores que deveriam, por lei, ser alocados para o funcionamento da agência reguladora acabam sendo alocados para outras áreas da administração pública, deixando as agências, muitas vezes, sem capacidade financeira de atuar, sem capacidade econômica de atuar diretamente. E, curiosamente, isso é algo também destacado pelas autoras lá, não é? Como os poderes executivos vão reduzindo o orçamento das agências reguladoras, reduzindo o pessoal das agências reguladoras, nos 2 casos, portanto, acabam enfraquecendo as agências que querem ver enfraquecidas. Aí vem um ponto. Diga, Antônio. Não, é só para lembrar que uma coisa que a gente critica, né, a dificuldade, por exemplo, de contratação de consultorias, né? Então, uma limitação na prática da autonomia / independência administrativa, né? Que se faz por vários meios. Por exemplo, no Brasil, né, houve um momento que se limitou, que toda a contratação de pessoal tinha que passar pela SEGES, que era um órgão do Ministério do Planejamento.
Então a agência deixou de ter autonomia porque o poder concedente passou a concentrar todos os processos de contratação, né? Então, atitudes deste tipo, que elas também, nos Estados Unidos, identificam, né, e mostram que tem exatamente o mesmo efeito, né, a mesma forma de agir, o mesmo efeito que essas atitudes, esses atos tiveram aqui no Brasil. Aqui também parecia a gente como uma estratégia adicional a submissão das agências reguladoras, ou certa rendição das agências reguladoras aos órgãos de controle, né? E o fato de o Poder Executivo, às vezes, promover essa situação, fomentar essa situação, sob aquele argumento de que as agências reguladoras precisam conversar com os controladores, e que acabam, lamentavelmente, tendo, às vezes, o efeito de deslocar poderes regulatórios das agências reguladoras para os órgãos de controle. Isso acontece bastante no Brasil. Essa estratégia específica não é mencionada no artigo das autoras americanas, mas foi mencionado no nosso artigo aqui. O nosso artigo segue com dicas tanto para os órgãos de controle como para as próprias agências de como se desestruturar as agências reguladoras, mas isso já não é algo que é tratado no artigo delas. Parece, talvez, vale a pena a gente passar, Maurício, para falar um pouco dos artigos delas em si, para poder continuar a nossa conversa aqui. Sim, acho que vale a pena. Então, saiu publicado, só fazendo a introdução, né, Jordão, e devolvo a palavra para você em seguida. Saiu publicado na internet, né, esse artigo dessas duas professoras, uma delas uma professora de Harvard muito famosa, né, com diversos artigos muito relevantes, a Jodie Freeman, e esse artigo é um pouco mais, digamos assim, tentar mapear a diferença entre ele e o nosso artigo. O que eu diria assim, ela é muito focada nas estratégias do poder concedente, né? O nosso artigo fala de poder concedente a órgãos de controle e nos atos das próprias agências, né, que as desestruturam, e o artigo delas faz algumas análises, né, se desdobra em análises sobre os impactos dessas estratégias de desregulação estrutural, né, do poder concedente, porque ela está focada no poder concedente, sobre o princípio da separação de poderes. Elas tentam também, tem um subcapítulo em que elas tentam entender como combater a desregulação estrutural. Então, o artigo delas pega esse fenômeno que ela identifica na relação entre poder concedente e agências reguladoras e tenta e faz um desdobramento da análise que a gente não se preocupou em fazer. O nosso artigo é muito mais uma denúncia, né, do problema, enquanto que o delas denuncia apenas em relação ao poder concedente e tenta fazer algumas análises dos desdobramentos desse fenômeno que elas identificam e dão esse rótulo, né, de structural deregulation, os desdobramentos desse fenômeno sobre o funcionamento do Estado, sobre o funcionamento do ambiente regulatório como um todo, e buscando meios, inclusive, quais são os meios, se haveriam meios de limitar a ocorrência desse fenômeno. E o mais interessante, aí, de certa forma, isso essa conclusão delas, né, que no caso delas é a conclusão explícita, no nosso caso é muito mais uma coisa tratada com ironia, a conclusão delas é que você não tem meios fortes para lutar no sistema jurídico contra a desregulação estrutural, né? Essa é a conclusão delas, que no fundo, o que você pode fazer é tentar expor politicamente isso que está acontecendo e fazer uma briga de trincheiras política, né, na medida em que as estratégias legislativas e judiciais têm suas limitações em face da desregulação estrutural. Né? Esse é um ponto importante, Maurício, porque no início do artigo elas já fazem a diferenciação entre
desregulação substancial e a desregulação estrutural. A desregulação substancial é aquela que todos nós conhecemos, aquelas medidas de desregular, de você eliminar medidas regulatórias específicas, substanciais, passadas pelos órgãos reguladores, mas, como dizem as autoras, essas medidas desregulatórias substanciais, elas são feitas à luz do dia. Todo mundo sabe que alguma medida regulatória está deixando de existir porque ela foi eliminada, porque se vê uma nova regulação menos forte, etc, etc. E como ela diz bem, essas medidas desregulatórias, elas podem ser contestadas judicialmente, elas podem ser contestadas, a política desregulatória pode ser debatida, e o que elas chamam a atenção ser diferente no caso da desregulação estrutural é o fato de que os movimentos anti-regulação vão acontecendo de forma incremental, gradual e subreptícia, de modo que o combate a elas é muito mais difícil. Elas chamam a atenção que essas medidas de desregulação estrutural, elas acontecem no ponto cego do direito, naqueles lugares em que o direito não atinge. E portanto, como você fala, há poucos instrumentos jurídicos adequados para poder combater essa situação específica. E aí, por isso, ela diz o importante é denunciar, o importante é levantar esse ponto para ver se a gente consegue diminuir a medida ou tanto que isso é feito concretamente. A gente chama atenção para isso bastante no nosso artigo, por exemplo, também. A gente fala que algumas das medidas que foram tomadas e que são antirreguladoras ou antirreguladoras de um ponto de vista estrutural, elas simplesmente não têm nenhuma sanção jurídica. O que acontece com o presidente que não nomeia diretores das agências reguladoras por meses? Nada. Nada. E aí a ironia que a gente faz assim, ó, em vários momentos no nosso artigo a gente diz assim, então você pode fazer isso, porque já se fez e não houve punição, e não houve nenhum efeito. Então, o que nelas é feito explicitamente, né, como uma elaboração sobre o que é que nós podemos fazer, né, usando o sistema legislativo, o sistema judiciário, o que é que nós podemos fazer, e elas chegam à resposta de que há pouco a fazer, que o que é possível fazer é muito mais um movimento político, né? No nosso artigo a gente trata com enorme ironia, né, dizendo sempre que, olha, todo mundo que fez não teve problema, não teve nenhum tipo de problema. E tem por trás da ironia e do sarcasmo tem sempre a impotência, né? A gente, ainda que toda vez que você usa a ironia e o sarcasmo, é geralmente uma medida, né, de quem não tem uma ação, né, específica, direta, para coibir aquelas condutas que estão sendo aplicadas. Então aqui, de forma subreptícia, a gente também, pelo tom de ironia e de sarcasmo, a gente está denunciando a impossibilidade de fazer um movimento no sistema jurídico, usando o poder judiciário, contra contra a atividade do que elas chamam de desregulação estrutural. Como você disse, Maurício, vale a pena chamar a atenção para algumas diferenças entre os artigos. Acho que a esse ponto talvez a gente não tenha feito o específico, quer dizer, olha, o nome do artigo das autoras é Structural Deregulation, as autoras chamam Jodie Freeman e Sharon Jacobs. Se vocês derem um Google, certamente vocês conseguem encontrá-lo. Ele está naquela Social Science Research Network, que é um site que recebe artigos acadêmicos antes de serem publicados. Ele já foi aceito para publicação na Harvard Law Review, deve sair proximamente, mas já está disponível para quem queira ler os artigos. O que é que ele tem central, uma diferença central para o artigo que a gente publicou em 2019, é o fato de que a gente se preocupa com a intervenção que instituições fazem nas agências reguladoras independentes. Essa não é a preocupação central deles, elas falam de agências reguladoras ligadas, ou perdão, até agências não necessariamente reguladoras, mas agências ligadas ao próprio poder executivo americano, né? Essa é uma diferença fundamental que não impede a comparação dos artigos, na verdade, que até a fomenta na medida em que seria mais razoável que o presidente americano tivesse medidas para desestruturar as agências que estão ligadas ao próprio poder executivo, mais razoável do que é no Brasil a aplicação dessas medidas que acabam desestruturando agências reguladoras que deveriam ser independentes e que deveriam ter a sua atuação
livre desse tipo de constrição. Então, acho que essa diferença não atrapalha a comparação, pelo contrário, torna a comparação ainda mais interessante. Não sei se você ia falar alguma coisa, Maurício. Não, tem um ponto que a gente, malgrado o que a gente falou, pode ser aplicado a qualquer agência reguladora independente, né, que tem a pretensão de ser independente, o nosso foco, se você pega os exemplos que estão no nosso artigo, o nosso foco é bastante as agências do setor de infraestrutura, né? E se a gente cita exemplo de agências estaduais também, tá? Mas sempre nos setores de infraestrutura. No caso do artigo delas, o espectro claramente é mais amplo, né? E aí tem também uma certa eu acho que contribui também para você ver a diferença de abrangência, né? A tradução do agents, né, em inglês, ele é muito mais do que agência no nosso contexto, né? Quando ela está falando de agency, ela está falando, a tradução correta em português seria alguma coisa como órgãos e entes da administração, né? Então, o artigo dela tem um espectro, de fato, como falou o Jordão, mais amplo, a abrangência dele, quer dizer, os órgãos e entes da administração pública aos quais ela está se referindo é bem mais amplo do que no nosso, que é voltado só para agências reguladoras independentes, sobretudo nos setores de infraestrutura, né? Ainda que eu acho que tudo que a gente menciona acontece também em agências que não são do setor de infraestrutura. E é curioso que a gente falava da nossa ironia com os títulos, e essa ironia às vezes também está presente no texto delas. Então tem um item específico do artigo que elas denominam 50 Ways to Kill an Agency, ou 50 maneiras de matar uma agência reguladora, e é o item em que elas passam a relatar, reportar essas estratégias, exatamente como a gente fez no nosso artigo. E como eu já disse aqui, várias das estratégias, ou vários Ways to Kill an Agency no artigo dela, são Ways to Kill an Agency no nosso artigo também. E aí, portanto, ela menciona pressionar diretores de agências reguladoras para pedir demissão, demorar a nomear para deixar as agências sem quórum, contratar pessoal e diretores temporários, nomear não especialistas, interferir na capacidade da agência de ter acesso a informações ou expertise, e mesmo bloquear recursos que iam para as agências. Tudo isso está nos dois artigos como estratégias usadas nos dois cantos. Elas chamam a atenção para algumas agências que a gente não trouxe no nosso artigo, ou porque não nos parece que isso seja tão vívido no Brasil ainda, ou simplesmente porque a gente não atentou. Por exemplo, a danificação específica da reputação da agência reguladora. Ela mostra como isso foi feito com a CDC, por exemplo, que é o Center for Disease Control, um órgão americano muito relevante agora durante o período da pandemia, e como ele foi objeto de ataques reputacionais feitos pelo presidente Trump, né? Ou também ela chama atenção para a possibilidade de você ocupar a agência com tantas outras coisas a fazer que ela terá dificuldade de fazer a sua missão principal, né? Então, o que nos parece particularmente relevante a despeito das semelhanças e dissemelhanças específicas entre os dois artigos é notar que essas estratégias de combate às agências, aos órgãos descentralizados da administração pública, é um fenômeno não brasileiro, é um fenômeno não tupiniquinha, não é uma jabuticaba, como nós dizemos, que só acontece aqui. O artigo delas deixa claro que essa é um fenômeno internacional. E isso, nos parece, deve levantar a preocupação dos pesquisadores no Brasil, nos Estados Unidos, em outros locais, para denunciar esses tipos de estratégias, esses tipos de comportamento, como forma de aprimorar e como forma de ver cumprida essa promessa não cumprida do Estado regulador brasileiro. Ao longo dos últimos anos, depois da publicação desse artigo, eu e o Maurício vimos publicando outros artigos que chamam a atenção para outras deturpações do Estado regulador brasileiro, né? Como comportamento institucional como comportamento de algumas instituições termina por minar essa promessa de Estado regulador brasileiro que já tem 30 anos e que ainda não se consolidou totalmente.
Então, no final das contas, o nosso objetivo central é chamar atenção sobre esse tema, né? A gente descobriu também que é um tema internacional, né? Um tema que a gente vem tratando desde 2017, né? Jordão ainda não era meu sócio, a gente era amigo, conversava sobre essas coisas e resolvemos escrever os primeiros artigos, né? Sobre isso, frequentemente nos deparamos com novas formas, né, de desestruturar as agências reguladoras, novas formas de, para usar o rótulo das nossas colegas, structural deregulation. Jordão, eu queria passar a palavra para a sua manifestação final, acho que a gente já está aqui no tempo limite, mas já lhe agradecendo por participar do nosso canal, né, e lhe convidando para a gente tentar fazer uma coisa mais estruturada sobre esse tema, porque eu acho que dá para fazer uma coisa maior, trazendo outros pesquisadores, etc. Até vamos ver a possibilidade de convidar as autoras americana e canadense para a gente ter um debate internacional sobre esse tema, porque eu acho que é muito, muito relevante. Seria um prazer, Maurício. Quem sabe a gente não publica em breve novas estratégias para desestruturar as agências reguladoras, porque material não tem faltado. E a gente mesmo, quando publicou, a gente recebeu um feedback muito positivo das pessoas que compartilham conosco a preocupação de fortalecer o Estado regulador brasileiro e que nos diziam da importância deste movimento de denúncia desse tipo de atuação, justamente como forma de mudar as coisas, né? O primeiro passo para mudar é você reconhecer alguma coisa que não está indo bem, para que a gente possa pensar nas estratégias de reforço e de levantamento do nosso Estado regulador. Jordão, muito obrigado. Queria agradecer a nossa audiência, dizer que se você gostou desse vídeo, por favor, dê o like aqui embaixo. Eu vou deixar o link para os artigos, o nosso e o das nossas colegas americana e canadense na descrição do vídeo no YouTube. Se você for assistir esse vídeo no YouTube, você vai encontrar lá na descrição o link para os textos, estaremos de volta em breve, tratando de outros temas de infraestrutura. Jordão, novamente, muito obrigado pela sua participação aqui comigo. Obrigado e um abraço a todos.